Welcome, bem-vindos, bem-vindos. Sejam bem-vindos. É uma grande honra tê-los aqui de novo conosco. Eu vou falar em espanhol primeiro, só para desejar as boas-vindas. Muito obrigada por estarem aqui conosco em mais um webinar. Sejam bem-vindos também os nossos amigos do Brasil. Então, diga alô, coloque a sua cidade no chat e informe-nos quantos quilômetros de infraestrutura cicloviária você tem na sua cidade. Tá certo? Nós queremos muito interagir com vocês hoje. Então, se vocês puderem escrever o seu nome, a sua cidade e a extensão em quilometragem da sua infraestrutura cicloviária. Esse webinar vai acontecer em inglês, mas nós temos tradução simultânea, né? Interpretação simultânea, que vocês podem encontrar o botão no menu, na parte inferior da sua tela. Então, você pode escolher o canal em português, para aqueles que desejam ouvir a interpretação simultânea do inglês para o português. Então, já estamos vendo algumas cidades aqui que estão se juntando a nós, como La Paz, Bolívia. Vamos aguardar mais alguns minutos, né? Com certeza teremos mais cidades aqui conosco. Como eu disse, a nossa apresentação de hoje vai ser em inglês com interpretação simultânea para o espanhol e o português. Na parte inferior da sua tela, você pode escolher o seu canal de tradução. Então, para as cidades que estão se juntando a nós, sejam bem-vindas. Vocês podem baixar a apresentação, tanto em espanhol como em português. Nós temos o link aqui no chat. Will be wonderful to interact with you, so give us an indication if you have any issue. Então, não sei se vocês têm acesso ao link. Bem-vinda a La Paz, Bolívia. Oh, we got Fortaleza. Bem-vindos. Seja bem-vindos nossos amigos de Fortaleza. E claro, nós temos o Bogotá. Sejam bem-vindos. Tivemos uma ótima semana de segurança viária lá, então sejam bem-vindos. The webinar that we are going to be running today is about... O nosso webinar hoje é sobre ciclovias emergentes. Quando nós encaminhamos o primeiro convite, nós falamos sobre ciclovias emergentes. E agora, nós sabemos que existe uma grande diferença, né? Emergência começou no começo da situação de Covid-19, né? Toda uma nova infraestrutura para as pessoas. Agora, não é mais uma emergência, na verdade é emergente, né? Elas estão emergindo das nossas cidades e nós esperamos que vieram para ficar. Então, ciclovias emergentes, e nós queremos saber o que as suas cidades estão fazendo nesse sentido. Então, não esqueçam de colocar no chat quantos quilômetros de ciclovias emergentes a sua cidade tem agora, né? Até hoje. Ciclovias emergentes. Então, esse é o desafio Visão Zero. Nós teremos perguntas e respostas, né, sobre ciclovias emergentes seguras com os nossos especialistas globais.
aqui nós temos a agenda de hoje. Nós teremos o nosso vice-presidente de comunicação do World Resources Institute, o senhor Lawrence MacDonald, que vai lhes dar as boas-vindas. Teremos um estudo de caso, ciclovias emergentes em Paris, na França, Alexandre Santacreux, e vai nos falar em nome da OCDE, e teremos também os princípios para ciclovias seguras, né, uma recapitulação, não sei se vocês se lembram, tivemos um webinar alguns meses atrás, onde nós começamos a refletir quais são esses princípios, quais são esses elementos de design básicos que precisam existir para proteger os ciclistas. A nossa colega Paula Santos, da WRI Brasil, que é a gerente de mobilidade ativa, que vai nos proporcionar essa palestra. Depois, enquetes para discussão durante 5 minutos. Nós queremos saber de vocês. Isso será feito pelo Alejandro Scherhem, consultor de mobilidade urbana da WRI. E, finalmente, nós teremos uma discussão entre o público e os nossos especialistas e considerações finais e a prévia do nosso próximo webinar pela Paula Santos. Então, Lawrence, muito obrigado, Cláudia. Eu estou tão honrado né, de ser convidado a falar para este grupo. Como você sabe, Cláudia, nós fazemos muito trabalho dentro da WRI, mas o trabalho com segurança viária, e principalmente em ciclovias, é algo muito caro para mim. Eu sou um ciclista, né, eu adoro andar de bicicleta, e eu estou tão impressionado que nós temos tantas pessoas aqui da região, e até do mundo todo, né? 24 cidades que vocês estão vendo aqui na sua tela, que estão participando na Visão Zero. Representam 10 países, na verdade, né? Os desafios que nós temos na época de Covid são seríssimos. O trabalho que vocês estão fazendo para avançar no ciclismo e na segurança viária nas suas cidades nesse momento tão difícil é um trabalho heróico. E eu espero que hoje vocês possam aprender 2 coisas. Uma ou 2 ideias, na verdade. Algo que você pode fazer agora. Talvez é algo técnico, talvez seja uma coisa política para avançar a sua pauta política, para superar barreiras, algo que você pode utilizar agora. Mas, tão importante quanto isso, eu espero que vocês possam também obter uma sensação de comunidade. Vocês não estão sozinhos, vocês têm amigos e colegas não apenas na sua própria cidade, avançando com o ciclismo, mas amigos e colegas em toda a região e, na verdade, no mundo todo. Espero que a gente possa construir aqui uma conexão comunitária, né? Um senso de comunidade. Muito bem, eu também quero agradecer aos parceiros. A WRI não faz isso sozinho, é uma grande honra termos tantos parceiros influenciais de altíssima capacidade que nos ajudam nesses esforços. Eu também quero falar sobre os nossos patrocinadores, a 3M, PTV Group e Volvo Group. Nós precisamos de financiamento e os patrocinadores nos ajudam com isso. Eu também quero rapidamente apresentar os panelistas de hoje. Eu vou pedir para cada um ligar a sua câmera e dar um alô. Alexandre Santacreux, vocês vão ouvir a sua apresentação sobre ciclovias em Paris. Alexander, você quer falar um alô aqui para todo mundo? Olá, todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos lhe ouvindo bem. Qual é uma coisa que vocês querem que todo mundo aprenda hoje? Uma coisa é que as coisas, as mudanças podem acontecer da noite para o dia, tá? É um grande experimento. Muito legal. Próximo panelista. Bom, eu ia tentar pronunciar o sobrenome do Anders Hartmann, que é... Anders, que é norueguês, você pode pronunciar o seu nome? E qual é um grande aprendizado para o nosso público hoje, Anders? Amish, eu trabalho em Oslo. Eu acho que o grande aprendizado de hoje é a sensação de esperança, né, que a gente pode obter de ver outras experiências, né, de ciclovias emergentes.
Tá certo, a sensação de esperança. Obrigado. E Anne Erickson, engenheira de segurança de trânsito na Dinamarca. Eu sei que você é da Suécia, mas Anne, olá todo mundo, é ótimo estar aqui com vocês e eu adoro participar e eu espero que vocês possam aprender algo com essa sessão. Eu, com certeza, vou aprender muito, eu tenho certeza. Obrigado, Anne. E agora nós temos o Chris Bruntlett, gerente de marketing e comunicação da Embaixada Holandesa de Ciclismo. Eu queria que o meu país tivesse uma embaixada de ciclismo. Qual é o grande aprendizado para hoje, Chris? Obrigado, Lawrence. É ótimo estar aqui com vocês. Eu enfatizaria que a Holanda já faz isso há 50 ou 60 anos, tá? Mas nós tivemos uma grande reviravolta nos anos 70 com a crise do petróleo, né, o PEP, e nós vimos muitas mudanças. Eu acho que muitas pessoas agora estão vendo que a Covid pode se assemelhar a essa crise, né, para mudar as nossas vias, para que elas possam ser melhores para as pessoas que transitam fora dos carros. Esperança, as mudanças podem acontecer da noite para o dia, as crises podem ser positivas. E agora? Giovanni Zayas. Giovanni, você quer habilitar sua câmera? Qual é o grande aprendizado de hoje, você diria, Giovanni? Giovanni, talvez não está conseguindo habilitar a sua câmera ou habilitar o seu microfone. Pronto. Desculpa. Olá, Lawrence. Olá, todo mundo. É ótimo estar aqui com vocês. Eu sou Giovanni Zayas, consultor de mobilidade ativa para o Grupo Mundial. Nós trabalhamos muito na América Latina e eu estou coordenando uma plataforma de mobilidade de ciclismo e que nós vamos lançar daqui a algumas semanas. E eu acho que o grande aprendizado de hoje, dessa sessão, é para entendermos que estamos passando por uma revolução que está se desvendando diante dos nossos olhos e todos nós podemos participar, tá? Então, precisamos entender que essa é uma grande oportunidade e é um momento muito, muito interessante. A revolução será transmitida ao vivo. E eu vou te dar uma oportunidade agora para irmos para o próximo slide e eu vou perguntar para a Anne se ela tem o grande aprendizado de hoje. Anne, qual é o grande aprendizado de hoje, você diria, Anne? Eu gostaria que a gente se concentrasse em segurança viária. Como eu sou a última a falar nesse painel de panelistas muito futuristas e otimistas, mas eu acho que a gente tem que pensar que estamos vendo mais ciclistas e a gente tem que se concentrar muito em mantê-los seguros nas nossas vias. Realmente, segurança está no cerne de tudo isso, no coração de tudo isso, tá certo? Antes de devolver a palavra à Cláudia, eu diria, por favor, utilizem o chat. Eu estou vendo que as pessoas estão se comunicando pelo chat. Esse é um webinar com vários idiomas, né, várias línguas. Então, existem os canais da interpretação simultânea, mas também vocês podem escrever suas perguntas no chat nos seus idiomas. E nós temos o nosso pessoal aqui que pode nos ajudar a traduzir no chat. Eu acho que agora eu vou passar a palavra ao Alexander. Tá? O próximo slide é do Alexander. Então, Cláudia, eu acho que você vai começar a compartilhar a sua tela. E, Alexander, eu vou lhe convidar a compartilhar a sua tela. A gente vai fazer essa pequena troca aqui. Pronto. Então, eu estou muito interessado em saber sobre ciclovias emergentes em Paris e os demais panelistas. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado a todos os participantes de hoje da América Latina e no mundo todo. Alexander, é com você. Obrigado, Lawrence, pela apresentação. Olha só, eu vou falar sobre Paris, né? Paris é a cidade de 2 milhões de habitantes, uma grande metrópole maior de 10 milhões. A Paris é muito compacta, muito densa, é perfeita para andar e para o transporte público. Esses são os modos principais pelos quais as pessoas se deslocam, né, para ir para o trabalho, etc., em Paris. Então,
a pandemia da Covid-19 criou o medo de contágio, né, no transporte em massa. As pessoas queriam andar de bicicleta ao invés de pegar o ônibus, o metrô, etc. Então, as autoridades reagiram rapidamente, desenvolveram 50 quilômetros de ciclovias temporárias ou emergentes, né? E o benefício foi de complementar a rede existente e conectando os pontos, né, a uma rede ainda maior. Então, isso é algo que o ITF recomenda num briefing chamado Respacing Our Cities for Resilience. Aqui está o site. Então, são recomendações como realocando o espaço das vias, porque o espaço é um dos ativos mais preciosos numa cidade. E o tráfego de veículos e também estacionamento de veículos é uma forma de meio que de desperdiçar esse espaço. Eu tenho muitas fotos, tá, para mostrar para vocês, que eu acho bacana. Vamos começar com pontes, né, ciclovias emergentes em pontes. Pontes são muito importantes numa malha viária, né, cicloviária, porque o trânsito se converge em poucas pontes e os ciclistas não têm muita escolha, né? Aqui vocês podem ver um equipamento típico utilizado em Paris para ciclovias emergentes, essas estruturas em plástico, blocos de concreto. Isso é muito fácil instalar, isso pode ser feito da noite para o dia, não impactam muito a via, é fácil ajustar, você pode até fazer experimentos, é muito flexível. Agora, outras pontes em Paris são diferentes, como essas aqui, né? Aqui, as diferentes vias emergentes foram colocadas para conectar pedaços do que antes era uma rede bastante desconectada. Em grandes avenidas e boulevards, nós decidimos reduzir a quantidade, né, de ciclovias e ciclofaixas. Então, no lado esquerdo, né, na foto do lado esquerdo, vocês podem ver que a faixa de ônibus foi mantida, mas deslocada. No lado direito, a gente pode ver que toda a parte de entrega de mercadorias foi deslocada. E age até como uma barreira para proteger, né, a ciclovia. E aqui nós podemos ver uma ciclovia temporária ou emergente. Isso é próximo de onde eu moro. E aqui a parte de entrega de mercadorias e faixa de ônibus foram mantidas. Apenas as faixas do trânsito foram deslocadas. Mas existem alguns problemas potenciais com este projeto. Conflito com esses equipamentos para carregar os equipamentos, os veículos carregáveis, elétricos, né? A mesma rua aqui, a mesma via, agora é um pouco mais estreita, então nós mantivemos a faixa de ônibus. Então, para fazer as entregas, é necessário parar na faixa de ônibus e os táxis também. Agora, essas atividades são inevitáveis, então eu acredito que essa ideia aqui não é muito boa, tá? Agora estou mostrando muitas fotos, né, de ciclovias, mas outras ferramentas existem, além de só ciclovias. Aqui, por exemplo, estamos fechando o trânsito numa via que era muito estreita para permitir mais bicicletas. Agora, essa grande praça, que era uma espécie de uma rotatória, e agora é o primeiro experimento de Paris numa rotatória do tipo holandesa, né? Então vocês podem ver tudo em amarelo, ajuda a reduzir a velocidade dos veículos, melhoram o ângulo. E aqui nós temos uma outra rotatória do tipo holandesa, e também é via de mão dupla. E nessa foto vocês podem ver uma faixa de pedestre elevada, né? Na verdade é uma parada de ônibus elevada. E esse tipo de projeto de faixa elevada, e claro, nós temos muitos ônibus em Paris, aqui é numa grande avenida em Paris.
E agora, críticos dizem que os ônibus estão perdendo espaço a essas novas ciclovias. Eu não tenho dúvidas sobre isso, mas a cidade está desenvolvendo não só apenas novas ciclovias, mas faixas exclusivas de ônibus protegidas, como podemos ver aqui. Agora, eu tenho que falar sobre a Rue de Rivoli, icônica, que fica ao lado do Museu do Louvre. Aqui vocês podem ver uma foto dos anos 60, aqui nos anos 80, quase a mesma coisa, né, o nível de trânsito, mas aqui é Rue de Rivoli, agora em 2020. Toda a parte em amarelo é para ciclismo e apenas uma faixa para o trânsito permanece. E, na verdade, até dedicada a ônibus. E permitimos também táxis e veículos de entregas de mercadorias. Então, quer dizer, uma grande mudança para a Rue de Rivoli. E, claro, a remoção dos carros particulares e até de motocicletas. Temos muitas motocicletas em Paris e por isso que precisamos da presença de equipes de fiscalização em campo, né, agentes de trânsito. Bom, podemos dizer que essa é apenas para ciclistas aqui, mas 20 mil ciclistas por dia são contados aqui nesse grande corredor. Nós temos uma contagem automática e até mostrada aqui. Isso é muito útil, tá? Para a gente entender melhor esse debate, para saber se as ciclovias estão sendo realmente utilizadas ou subutilizadas, né? Nas redes sociais tem muitas pessoas falando exatamente sobre isso. Agora, nem toda via em Paris tem uma ciclovia protegida, nem toda via até precisa de uma, né? Então, essa é uma forma muito importante para manter os ciclistas seguros. Paris, agora, é quase toda coberta por 30 quilômetros, mas tem duas limitações principais. Uma, as vias principais são limitadas a 50 quilômetros por hora, apesar do grande trânsito de pedestres, e a pouquíssima fiscalização. Então, eu acho que ainda precisamos fazer muito nesse sentido em Paris. Agora, a cidade se beneficiou de grandes grupos que reivindicam os direitos dos ciclistas. Eles fazem campanhas para criar rotas mais seguras para os ciclistas, até desenvolveram um manual, né, para o design das nossas vias em Paris. Tudo isso é muito útil para o município desenvolver a infraestrutura correta para atender as necessidades dos seus usuários. E ajuda também veio do governo francês, né, a nível federal. Infraestrutura de resposta à pandemia. Que agora pode prescindir de aval das autoridades de conservação do patrimônio. Então, o segundo ponto aqui é que no nosso Centro Nacional de Pesquisa, CEREMA, eles forneceram orientações técnicas desde junho de 2020. Isso foi muito importante para dar às equipes do município a confiança de que eles não estão fazendo algo ilegal, né, nesses experimentos. E o último ponto é que financiamento foi disponibilizado para ajudar as cidades a implementarem essas mudanças. Então, o que nós vamos ver em Paris, tá? Se você nos visitar pós-Covid-19 em 2024, nos Jogos Olímpicos, por exemplo, vocês verão que 50 quilômetros de ciclovias emergentes permanecerão, vieram para ficar. Provavelmente não estarão mais amarelos, mas estarão lá. E na Rue de Rivoli, não teremos mais veículos motorizados particulares, eles não retornarão mais a essa via. Então, essas mudanças são importantes. Assim, o ciclismo é muito mais fácil. E, claro, eu espero que isso possa inspirar outras cidades a fazerem a mesma coisa. Eu vou parar de compartilhar a minha tela agora e a Cláudia pode continuar com o show. Muito obrigada, Alexandra, por essa ótima apresentação. É realmente muito interessante. É muito bom saber que vocês estão
curtindo mais a cidade de Paris, né? Muito bem, nós vamos continuar com as nossas apresentações da nossa colega Paula Santos, que trabalha em nosso escritório no Brasil. E a Paula, por favor. Sim, muito obrigada. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Welcome, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Meu nome é Paula e o que nós vamos fazer agora é um panorama de 10 minutos, né, sobre o que nós falamos até no último webinar. Então, para vocês que não estiveram conosco na época, nós vamos alinhar aqui as nossas estratégias, princípios e indicadores de desempenho para ciclovias emergentes seguras. Tá? Durante minha breve apresentação, vocês podem fazer suas perguntas no chat. Tá? Nós vamos ver o chat, vamos continuar monitorando aqui o chat. Vamos ao próximo slide, por favor. Então, vocês conhecem todos os desafios que as cidades têm e ainda têm para reformular a forma como nós nos movemos nas cidades. Muitas cidades do mundo começaram a implementar projetos ambiciosos para reorganizar as suas vias, para apoiar ainda mais as ciclovias e facilitar o distanciamento físico. E estão fazendo isso realocando espaços, né, que tradicionalmente eram dominados pelos carros nas nossas ruas, para as pessoas que andam a pé e de bicicleta. Em alguns casos, as cidades estão fechando trechos inteiros aos carros, e vocês podem ver, né, os exemplos de Paris, o próximo. Então, aqui nós temos alguns exemplos de cidades que estão implementando ciclovias emergentes na América Latina, mas eu tenho certeza que existem outros exemplos, outras cidades que já estão implementando a sua infraestrutura. Então, nós já temos alguns exemplos na Cidade do México, Curitiba no Brasil, Bogotá na Colômbia, Lima, Peru, Santa Cruz na Bolívia, um exemplo europeu, Izmir na Turquia. Todos são ótimos exemplos para incentivar o uso da bicicleta, mas as pessoas estão vendo que essas ciclovias emergentes podem construir todo um alicerce para a rede cicloviária futura da cidade. Por isso que é tão importante acertar tudo desde o começo. É muito importante ter uma estratégia. Próximo slide. Então, é por isso que a WRI está desenvolvendo, junto com especialistas em infraestrutura cicloviária do mundo, a desenvolver os princípios estratégicos e os KPIs para a construção de ciclovias emergentes seguras. Uma coisa importante de destacar aqui é que toda estratégia tem que atender as necessidades da comunidade, né, as preocupações da comunidade. Então, vamos ver essas estratégias agora em mais detalhes. Então, aqui nós temos as estratégias-chave. Primeiro, integrar a rede cicloviária no planejamento da cidade. Então, muitas cidades que já têm um plano, vocês podem acelerar a implementação utilizando materiais vivos. Isso vai ajudar a curto prazo, mas se não há um plano, aí as ciclovias emergentes podem ser o alicerce para um plano futuro. Próximo. A segunda coisa é considere a duração das medidas, ou seja, a duração de uma ciclovia não permanente pode durar alguns dias ou até alguns anos, tá certo? Agora o próximo. A clareza na estratégia sobre a duração é muito importante para planejar a manutenção da infraestrutura e comunicar às pessoas sobre isso. Terceiro, por favor. Permita o aprimoramento, né? As medidas podem ajudar a engajar as pessoas e nos dar a oportunidade para os ciclistas experimentarem, né, novos ciclistas experimentarem, e também para os motoristas experimentarem esse espaço adaptado. Algumas evidências mostram que uma vez que as pessoas vivenciam
as ciclovias temporárias ou emergentes, elas acabam pedindo mais medidas desse tipo. E isso é muito interessante para maiores investimentos em ciclovias de boa qualidade. E, por último, permite o aprimoramento, né? Essa infraestrutura temporária tem a vantagem de ser ajustável, né, flexível, e ajustando o design para lidar com questões que vão surgir depois da implementação é totalmente normal. E também é de se esperar nesse processo. É por isso que é tão importante monitorar como o uso de ciclovias preliminares está indo e fazer mudanças de acordo com o necessário. Próximo. Então, e é por isso, quer dizer, o que indica um bom desempenho de uma boa rede cicloviária? Primeiro, se é segura, né? E o que nós destacamos no início do webinar, o que define uma rede cicloviária segura é a segregação adequada em termos dos fluxos e das velocidades de veículos na via. Isso é chave, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo slide, mas falar um pouco mais sobre... Sim, se você puder voltar um slide, por favor, desculpa. Só mais algumas coisas sobre segurança. Você precisa de visibilidade clara para todos os usuários, manobras facilitadas até para novos ciclistas e minimizar a probabilidade de colisões e zonas de conflito, principalmente nos cruzamentos, nas interseções, né? Uma boa rede também tem que ter rotas diretas, né, o máximo possível. E no ciclismo a gente precisa de energia do ser humano, então a gente tem que priorizar os ciclistas sempre. Uma boa rede também é coerente, ou seja, é bem conectada, é contínua, é ligada, né, liga a origem com o destino final, atendendo às necessidades dos usuários. Então, para coerência, nós temos que ter sinalização coerente, e informações claras, mapas. Essas são ótimas opções também para comunicar a rede a todos os usuários. Uma boa rede também permite distanciamento físico, né? As distâncias recomendadas entre os ciclistas e até espaço para ultrapassagens e também uma atenção especial nos cruzamentos. E tem que ser confortável e atrativa, né? Já falamos um pouco sobre isso, porque como tudo bem conectado, mas uma vez que as ciclovias emergentes são transformadas em permanente, outros elementos de conforto e atratividade precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, a qualidade do pavimento, a estética dos materiais e a integração com o ambiente vizinho. Agora vamos ao próximo slide. Então, um outro destaque sobre a separação, a velocidade é chave para chegar ao nível desejado de separação entre os usuários. Então, uma velocidade que é recomendada é entre 30 e 40 km por hora. Em todas as vias com a velocidade de 40 km por hora e acima, a separação fixa é muito importante e demarcações na pavimentação também. Próximo slide, por favor. Então, aqui são os 5 princípios norteadores quando nós planejamos uma rede cicloviária segura. Velocidade segura. Então, a velocidade deve ser estabelecida num nível seguro para as pessoas. Sempre protegendo o ciclista e os pedestres, não apenas nas vias com ciclovias, mas também em todas as áreas urbanas, na verdade. Né? Próximo. Abordagem de rede.
integração das ciclovias emergentes junto com a rede existente. Como nós vimos até no caso de Paris, né? E gestão e fiscalização, ou seja, gerir estacionamento, carregamento e descarregamento, né, de mercadorias, entregas, etc. Desenho seguro. Existem normas de ciclovias seguras, mas também precisamos claramente comunicar as mudanças e quais usuários têm a prioridade. Claro, sempre priorizando a segurança de ciclistas e pedestres, que são os usuários mais vulneráveis. Agora, todos usuários, como motoristas de veículos motorizados, que representam os maiores riscos a esses usuários vulneráveis, devem reconhecer essas novas ciclovias. E o último, comunicação e engajamento. Os ciclistas e pedestres precisam obter informações sobre as melhores rotas da sua viagem e também os locais mais perigosos onde eles têm que prestar mais atenção. E engajando a população é importante para identificar as necessidades de novas rotas, adquirir maior apoio da população e atender às suas preocupações. Esse é um desafio no começo, mas é chave para a criação de desenvolver uma cultura, né, de ciclismo, a cultura da bike na cidade. Bom, aqui, só para finalizar, o que nós devemos e não devemos fazer no projeto, no desenho, né, de ciclovias emergentes. Algumas regras rápidas, né, há coisas que nós devemos fazer. Desenhar dimensões adequadas, recomendamos um mínimo de 3 metros para o distanciamento físico. A colocação de vias, a ciclovia deve ir na mesma direção do tráfego de veículos. Então, por exemplo, no lado direito, temos que colocar a ciclovia no lado direito da via. E também a entrada e saída das faixas, a dimensão do projeto deve também fornecer todo um espaço para desacelerar, parar e desembarque. Nós não recomendamos um fluxo contrário, ou seja, a ciclofaixa que vai na direção oposta ao tráfego de veículos, porque isso pode aumentar o risco de acidentes, né, de colisões, principalmente nos cruzamentos, né? Então, nunca optar um projeto de contrafluxo. E faixas duplas, porque isso pode criar um contrafluxo. Então, esse era o panorama, e agora eu passo a palavra a Alejandro. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Paula. E sejam todos bem-vindos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela. As 4 perguntas, tá, que nós vamos fazer aqui para vocês, para compartilhar a sua experiência. Então, como vocês podem ver na tela, a primeira pergunta, nuvem de palavras. Então, acessem o site aqui www.mente.com no seu computador ou no seu celular e utilize esse código que está aqui, 6913284, certo? E vocês podem escolher a maior quantidade de opções que você quiser. Descreva a sua experiência com ciclovias emergentes em 2020 e todas as suas respostas vão aparecer, tá? Numa nuvem de palavras. As respostas que são repetidas vão aparecer maiores, tá certo? Ou seja, quanto mais aparecer a mesma palavra, aquela palavra vai aparecer maior, né, num tamanho maior. Tá certo? Já vemos uma. Ainda não tivemos essa experiência. Às vezes leva um tempinho para aparecer depois de você digitar a sua palavra. Então,
Eu vou dar para vocês mais uns 2 minutinhos, tá? Vou dar uma oportunidade a todos a colocarem as suas respostas aí, ó. Temos inovação, segurança, estou lendo muito a respeito, perigo, oportunidade, segurança, não temos o suficiente, oportunidade, olha aí, inovação mais uma vez, segurança, pouca conectividade, olha aí, risco sendo uma das palavras maiores, não tivemos essa experiência ainda, oportunidade, segurança, novo paradigma, risco mais uma vez, né, uma mudança de paradigma, oportunidade crescendo cada vez mais, inovação, conexões comunitárias, olha aí, muitas respostas agora surgindo, muito obrigado, vamos continuar assim, mudanças climáticas, apenas um sonho para minha cidade, falta de apoio político, humanos precisam usar mais as suas bicicletas, sustentabilidade, mais segurança. Nós temos 40 respostas, muito legal, muito obrigado. Maravilha. Inovação, oportunidade aí a gente pode ver bem grande, novos usos para as bicicletas, rapidez, agilidade. 52 respostas, olha, muito obrigado. 55 respostas até agora. Muitíssimo obrigado. Então, nós vamos continuar, tá? Vamos à nossa próxima pergunta da nossa enquete, que eu vou ativar agora. Então, no mesmo site, tá? Menti.com, agora veremos a próxima pergunta, né? A próxima pergunta que deve aparecer na sua tela, quais são as suas principais questões sobre o projeto de ciclovias emergentes? Tá? E existem duas opções, né? Você pode escolher duas opções nessa pergunta aí de múltipla escolha. Primeiro, quais são as principais considerações de design? 2, como podemos ser flexíveis e adaptáveis com o espaço disponível? 3, como lidar com altas velocidades ou grande volume de veículos perto de ciclovias? 4, quais são os maiores riscos para as pessoas que andam de bicicleta nas vias? E 5, como transformar ciclovias emergentes em infraestrutura permanente? Estamos vendo muitas respostas que estão entrando. Maravilha, vamos continuar assim. Ótimo trabalho até agora. Dois ou 3 minutos a mais para vocês compartilharem as suas respostas. Número 2 e número 5 são, por enquanto, as mais escolhidas. How can we be flexible and adaptable with the space we have? And how do we shift emergent bike lanes to permanent E infrastructure? como transformar ciclovias emergentes em infraestrutura permanente? Ótima pergunta, realmente. A 5 e a 2. Como podemos ser flexíveis e adaptáveis com o espaço disponível? Vamos tentar obter a maior quantidade de respostas para a gente ter uma amostra bem representativa aqui na nossa enquete. Vamos lá, compartilhe a sua experiência.
Tá certo, muito obrigado pelas respostas. Excelente. Agora vamos à próxima e última pergunta da nossa enquete. It will appear on your screen. Deve aparecer na sua tela, tá? Se você saiu do site, volte ao site mente.com e coloque o código. Então, a pergunta número 3. Quais são as suas principais questões sobre a política das ciclovias emergentes? Mais uma vez, vocês terão a opção de responder 2 das 5. 1, como envolver a comunidade no planejamento e design. 2, como tratar das preocupações com congestionamento. 3, como medir os impactos e sucessos. 4, e se implementarmos algo e não funcionar. E 5, como capacitar líderes políticos para promover infraestruturas emergentes. Muito obrigado. A gente já pode ver muitas respostas entrando aqui no sistema. Mais um minutinho, tá? Tem mais algumas respostas agora entrando. Question number 2 and question number 5. Mais uma vez, número 2 e número 5. Como tratar das preocupações com congestionamento e como capacitar ou empoderar líderes políticos para promover infraestruturas emergentes. Ótimas perguntas também. Muito bem. Então, muitíssimo obrigado. Tá? Eu vou parar de compartilhar a minha tela agora e devolvemos a palavra a você, Cláudia. Muito obrigada, Alejandro. E muito obrigada a todos e a todas pela participação. Então, vamos começar com a nossa discussão agora, né? O nosso debate. Os meus panelistas, se vocês puderem, por favor, habilitar suas câmeras. Nós temos a Anne, Alexandra, Anders. Muito bem. Então, vocês viram, né? Alejandro, você pode compartilhar rapidamente a sua tela para a gente ver aquela nuvem de palavras? Seria possível? Sim, Cláudia. Claro, porque eu acho que é muito interessante isso, essa nuvem de palavras. E eu queria refletir junto com vocês esse resultado, né? O que apareceu aqui como as palavras mais importantes. Obrigada, Alejandro. E muito obrigado a todos e a todas, tá? Pela sua paciência, né? Com toda essa tecnologia. É muito bacana, mas a gente ainda consegue, né, se reunir e superar esses desafios tecnológicos. Muito bem, bem no meio, bem no centro, a gente vê risco e segurança. Então, quer dizer, o nosso grupo, a nossa plateia hoje está muito interessada em ver como nós podemos proteger os ciclistas, né? Vamos manter em mente que as ciclovias, toda essa infraestrutura cicloviária, tomou um salto importantíssimo por causa da Covid-19, que é uma crise de saúde pública, mas nós temos uma crise de saúde pública em si na segurança viária, né? Quer dizer, 1.350.000 pessoas que morrem né, nos acidentes de trânsito. Então, 1.051.000 pessoas que morreram por causa de Covid-19. Então, eu acho que nós podemos dizer que é uma epidemia oculta, né, a segurança viária. E a gente pode ver aqui que as pessoas que estão participando têm muitas questões, muitas preocupações em relação a risco e segurança. E também é interessante ver mudanças climáticas, está sempre nas nossas mentes agora, né? Qual vai ser a próxima grande
crise que a humanidade vai ter que encarar e como o ciclismo pode nos ajudar, né? Oportunidades, estamos vendo que é uma grande oportunidade, né, para se deslocar de uma forma mais segura, se deslocar de uma forma mais saudável e poder incentivar os nossos filhos, as crianças a andarem de bicicleta, inovação. Então, quer dizer, começando toda essa conversa com os nossos panelistas, eu gostaria que a gente refletisse sobre esses assuntos aí. Alejandro, você pode nos mostrar também os resultados da primeira e da segunda pergunta? Muito bem. Então, nós temos duas áreas principais aqui que a gente quer ver hoje. Uma é sobre o projeto, sobre o desenho, né? Como nós precisamos desenhar as ciclovias emergentes, e nós temos uma que nitidamente é a grande ganhadora. Esse conceito de flexibilidade, né? Como podermos ser mais flexíveis e adaptáveis em relação ao espaço que nós temos. E a segunda coisa é como transformar ciclovias emergentes permanentes, né? É uma coisa que todos nós queremos ver, né? As cidades estão investindo muitos esforços, muita energia, né? No meio da Covid-19, as pessoas saindo, colocando essas ciclovias emergentes, estão se arriscando, se sacrificando, e agora nós temos essas ciclovias emergentes. A gente não quer perder tudo isso, né? Tudo isso conquistado até agora. A gente gostaria de ver isso permanente. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente pode ver agora. A minha primeira pergunta vai para o Anders. Anders, eu sei que em Oslo, na cidade onde você trabalha, sustentabilidade tem sido um mantra. Você pode nos falar um pouco mais sobre a experiência? Como isso tem ajudado a desenvolver a infraestrutura cicloviária em Oslo? Sim, o nosso boom cicloviário começou uns 5 anos atrás, 2015, tá? E uma parte-chave é utilizar os espaços que nós temos, né? De uma forma mais flexível. Então, nossa experiência é que nós podemos ser muito flexíveis nas ruas mais estreitas. E nós sentimos que ruas mais estreitas, nós temos ruas mais estreitas do que outras cidades, né? Nós não temos boulevards como em Paris. Então a gente tem que ser muito inteligente em como nós desenvolvemos as nossas ciclovias. Então nós construímos geralmente as ciclovias em apenas um lado da rua, né, da via, sempre proporcionando esses espaços. That is really interesting. Isso é muito interessante, Anders. Agora, eu quero falar mais sobre flexibilidade e velocidade. E essa pergunta é muito para Anne. Como equilibrar ser flexível e a velocidade? Uma das questões foi sobre congestionamento. Muitas cidades, né, sofrem com isso. Então, o que você acha sobre isso? Okay, that's a mix-up. Let's see here. Vamos ver aqui. Eu acho que velocidade, com certeza, é algo importantíssimo quando a gente planeja uma cidade mais segura ou ciclismo mais seguro, porque como a Alexandra também falou sobre Paris, você não pode proteger todas as ciclovias na sua cidade. Isso é totalmente impossível. A gente não tem isso em Copenhague, talvez 10% dessa infraestrutura, mas a gente tem que escolher bem, né? A gente tem que planejar bem a velocidade, é assim que a gente pode utilizar o espaço de uma forma mais inteligente. Acho que a Paula também disse isso, né? Você tem que ver toda a rede, onde é importante, onde nós temos fluxos maiores,
E daí, em outras vias, você tem que diminuir a velocidade. E também o congestionamento. Isso é interessante porque a gente tem que agora fazer as pessoas trocarem seus veículos por bicicletas. É uma ótima forma de resolver o problema do congestionamento. A gente tem que levar isso em consideração também, né? Que estamos ajudando a resolver o problema do congestionamento, fazendo com que as pessoas andem mais de bicicleta, ajudando as pessoas a se deslocarem de uma forma segura de bicicleta, você terá menos congestionamentos. Sim, muito obrigada. Olha, e essas preocupações, Giovanni, na América Latina, sobre velocidade, né? Qual seria o nível mais seguro para termos mais ciclistas em nossas vias? Com certeza, olha, essa é uma grande questão, sabe? Né? A gestão da velocidade. Mas a crise nos levou a pensar mais como nós vemos o nosso mundo, né? E com certeza Paris é um desses modelos onde nós estamos vendo que eles precisam mudar. E como as coisas precisam ser no futuro. Estava ouvindo ontem sobre os 3 paradigmas na mobilidade. O primeiro é que nós sabemos que a mobilidade centrada nos carros que falhou, e o segundo bom, o último é a mobilidade compartilhada, né? Esse modelo inovador da mobilidade. E o que estamos vendo agora, com essa terrível crise da Covid, o que estamos vendo com a flexibilidade e adaptabilidade desse novo paradigma, questões que eram muito problemáticas, mas que nós temos espaço disponível e nós só precisamos utilizar alguns materiais para proteger melhor os ciclistas e os pedestres. E eu acho que nós temos todas as ferramentas disponíveis, né, para lidar com essas questões que, na verdade, já existem há décadas, e temos a oportunidade de tirar proveito dessas soluções flexíveis e adaptáveis. Sim, muito obrigada, Giovanni. E Chris, sabe, nós temos muitas pessoas que estão pensando, a gente tem que ir de emergente a permanente. E você trabalha para a Embaixada Holandesa de Ciclismo. Seria interessante para a nossa plateia aprender como os holandeses estão vendo isso, porque é a forma de transporte, né, dos holandeses. Quer dizer, como é que vocês foram de uma coisa que era emergente para uma coisa permanente? Ótima pergunta, sabe? E tem muito a ver com aquele conceito de flexibilidade, ou seja, com a crise do petróleo nos anos 70, as cidades começaram a experimentar, né, com tinta branca, pintando, né, ciclofaixas e ciclovias nas ruas. Algumas coisas funcionaram, outras coisas nem tanto. Mas pegaram essas lições aprendidas e criaram esses conceitos, né? Ou seja, 5 conceitos: segurança, atratividade, coerência e etc. E colocaram tudo isso em normas de design para todas as cidades holandesas. E agora, anos depois, eles têm um conjunto específico de princípios para todas as cidades, né? Criando essas redes convenientes para as pessoas irem do ponto A para o ponto B. Tá certo? Muito obrigada. Muito, muito importante ter flexibilidade. Eu acho que eu quero destacar as lições aprendidas nesse sentido, né? Então, se é necessário, a gente já viu isso acontecer
em Paris? Quer dizer, você já está vendo faixas ou ciclovias que estão mudando, que possam talvez se tornarem permanentes já? Eu acho que essa questão de ciclovias emergentes se tornando permanentes, eu acho que é uma coisa meio óbvia, sabe? Se você vê uma coisa que é tão necessária, infraestrutura de segurança que ajuda as pessoas a se conectarem com seus serviços, com seus empregos de uma forma mais acessível, mais limpa, mais saudável, é óbvio que essas ciclovias emergentes vão se tornar permanentes. Isso aconteceu em Paris? Bom, até agora em Paris, não foi tanto o experimento. O prefeito de Paris, durante muitos anos, está realocando espaços de veículos motorizados para ciclovias ou ciclofaixas ou até pedestres. É a política rotineira de Paris, justificada por preocupações de poluição do ar, né, atingindo centenas de pessoas em Paris, também preocupações com mudanças climáticas. Então, quer dizer, a cidade de Paris já está desenvolvendo novas ciclovias há anos agora. E já é de se esperar. Muito bem. Olha, muito interessante saber que Covid-19 tem esse lado positivo, né? Estamos vendo mais progresso e mais rápido. Isso bom, é algo que eu quero voltar para o Giovanni e quero perguntar, isso é algo que você também está sentindo na América Latina, mais progresso do que no passado? Eu acho que o trabalho que Bogotá está fazendo é fantástico, sabe? É muito impressionante ver a quantidade de quilômetros de ciclovias surgindo nos últimos meses. Então, voltando a essa questão de emergente para permanente, eu acho que a gente precisa saber a importância de contar essa história, sabe? E eu sei muito do trabalho do Chris e da Melissa nesse sentido, né, da mobilidade cicloviária, e eu acho que é isso que a gente tem que entender. As pessoas precisam contar a história, por que essa infraestrutura é tão importante. Cidade do México, por exemplo, lançou em junho um dos projetos mais importantes, que é uma das vias de grande porte, e ninguém esperava ter isso, e de repente, em 3 dias, você tem uma das cidades mais importantes com grandes ciclovias. A gente está vendo outras cidades participando desse jeito. Nós vimos ontem uma propaganda no jornal falando exatamente sobre isso, as pessoas exigindo que as ciclovias se tornassem permanentes. Isso ajuda, né, os governos a manter essa infraestrutura de emergente para permanente. Mas eu acho que tudo se trata na forma como você conta a história. Tá certo? Muito obrigado, Giovanni. Eu concordo 100%. Comunicação, sempre em contato com a comunidade, é chave, sabe? Fazer essa transição de emergente para permanente. Agora, na nuvem de palavras, a gente viu que existe muito interesse em relação a risco. Então, a gente não tem muito tempo ainda, mas a experiência que vocês têm, eu queria perguntar, Chris, Anders, Anne, quais são os desenhos, os projetos que vocês evitariam numa ciclovia? Ou seja, se você puder dar 10 minutos de recomendações para a nossa plateia hoje, para o nosso público, né? Eles estão preocupados com ciclovias
que sejam perigosas, que possam colocar a vida dos usuários em risco. Então, cada um, por favor, 2 grandes recomendações, tá? Tome cuidado com esse tipo de projeto, com esse tipo de design. Anne, você quer iniciar? Sim, claro. Mas olha, apenas 2 coisas é difícil. Eu diria, sempre tome muito cuidado nos cruzamentos, nas interseções, porque nós já vimos na nossa análise, onde você vê onde tem os acidentes mais graves entre ciclistas e veículos motorizados, geralmente nos cruzamentos. E existem formas simples, né, de fazer as coisas nos cruzamentos, onde as vias secundárias precisam desacelerar antes de cruzar com as avenidas ou as vias de grande porte, boa sinalização, muitas coisas que você pode fazer para melhorar a segurança, mas eu diria que cruzamento é um foco especial. E outra coisa que eu queria salientar, claro, nas ciclovias protegidas, nós temos que tomar cuidado com os materiais que nós utilizamos. O que nós vemos também, quando analisamos os registros hospitalares dos acidentes, é que existem acidentes com ciclistas onde o problema às vezes são os materiais que são utilizados. Se você não manter esses materiais, eles podem até cair, né, tombar numa ciclovia, e na escuridão, a gente tem bastante escuridão, os ciclistas às vezes não enxergam muito bem. Então você tem que tomar muito cuidado com os materiais que são utilizados, tá? E a manutenção desses materiais, dessa estrutura. Então, se concentrar nos cruzamentos e também se concentrar no uso de bons materiais e manutenção. Coisas que não vão lesionar, machucar, né, os ciclistas. Tá certo? Muito obrigada. Andras, quais são as suas recomendações? Eu sei que no ano passado vocês atingiram visão zero, vocês não tiveram nenhum óbitos entre ciclistas e pedestres. Então, quais são os elementos-chave? Olha, eu acho que a ideia principal por trás de tudo isso é pensar que o ciclista, né, os ciclistas precisam tomar escolhas, né, fazer escolhas sobre a sua própria segurança. Então, eu sempre gosto de pensar que se a sensação é segura para o ciclista, então provavelmente deve ser segura. Tá certo? Então, quer dizer, e se é fácil de utilizar, se é bem organizado, se todos os ciclistas utilizam da mesma forma, se você não tem 3 ou 4 padrões diferentes de ciclistas utilizando, ou um cruzamento, por exemplo, se tudo é uniforme, né, aí provavelmente deve ser seguro e até previsível. E nós sempre, quando nós pensamos em instalar uma ciclovia, nós sempre consideramos redução de velocidade, né, e fiscalização da velocidade. Então, nós temos muitas limitações, onde nós estreitamos as ruas nos cruzamentos, ou lombadas, né, utilizamos muito as lombadas, talvez 500 lombadas foram instaladas nos últimos 5 anos. E a redução também do limite de velocidade. 1/3 das ruas em Oslo tem um limite de 30 km por hora. Então, quer dizer, se a sensação é segura e é utilizada de uma forma uniforme, todos os ciclistas devem utilizar da mesma forma, tá? Então, se as crianças têm que utilizar a calçada porque a ciclovia não é segura, então deve ser um sinal que você deve escolher um outro projeto. Tá certo? Muito obrigada. Chris, você quer acrescentar mais alguma coisa da experiência holandesa? Com certeza. Eu concordo com a Anne, a importância
de acertar bem nos cruzamentos. Eu acho que é uma coisa que a Holanda faz bem. Os cruzamentos fisicamente protegidos, principalmente nos cantos, locais de refúgio, né, para o ciclista não seja exposto ao trânsito, porque muitas vezes a gente joga os ciclistas nessa terra de ninguém, porque é muito complicado, difícil resolver esses problemas no cruzamento. Então, diferentes cores, diferentes materiais que podem ser utilizados. Isso é interessante, onde os veículos precisam entrar no espaço das bicicletas e não o contrário. Eu acho que essa é uma característica importante. Para as pessoas saberem que estão atravessando um local ativo. E também a largura é importante. Muitas vezes a gente vê as ciclovias muito estreitas e só passa um ciclista por vez, né? Então, as diretrizes na Holanda recomendam o mínimo de 1,7 metro de largura e recomendam pelo menos 2,2 metros, que permite um ciclista andando do lado do outro, variações de velocidades, que a gente talvez vai ter mais crianças ou até bicicletas elétricas. Então, um mix diferente de usuários e também cadeirantes e patinetes eletrônicos, elétricos. Enfim, com certeza seria interessante não sacrificar a largura, porque isso pode ter um impacto sobre a segurança. Tá certo? Muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui da plateia, do Dr. Sandro de Fortaleza, e o impacto no transporte público. Nós já vimos um pouco disso nas fotos de Paris, né? Você quer nos falar um pouco do impacto que você vê no transporte público? Numa cidade onde as ciclovias são protegidas, né, onde a fiscalização para prevenir as pessoas de estacionarem nas ciclovias, numa cidade como essa não deve ter nenhum problema. Quer dizer, nós vimos algumas cidades no mundo criando novas ciclovias, novas faixas exclusivas para ônibus na época da pandemia, porque isso funciona, né? Mas eu acho que essa pode ser uma solução. Criando novas ciclovias, podem temporariamente criar mais congestionamento, mas tem soluções para proteger os ônibus de tudo isso. Sim, muito obrigado. Algo que vocês queiram acrescentar do trânsito, como equilibrar, né, o transporte em massa, que é fundamental nas nossas cidades, e as ciclovias. Eu quero acrescentar algumas palavras, certo? Sobre as sinergias entre ciclovias e transporte público. E às vezes nós temos alguns conflitos entre os dois. A gente vê algumas instalações interessantes aqui na estação de trem ou de metrô, porque isso aumenta a rede de transporte público, tem mais usuários. Então, essas redes alimentam a rede maior como um todo, e com a Covid as pessoas não querem talvez utilizar tanto transporte público, transporte em massa. Então isso pode até ajudar na eficiência desses sistemas e maior apoio, né, para esses usuários. É interessante. I really like that. This conversation is really amazing. We have to shift a little bit. Olha, fantástico essa conversa. A gente tem que falar um pouco sobre a parte política. Então, eu vou pedir para compartilhar a tela rapidamente para a gente ver aquelas perguntas, né, que a nossa plateia selecionou para a discussão.
Sem problema, Cláudia. Eu vou compartilhar aqui o resultado da nossa enquete. Quais são as suas principais questões sobre a política das ciclovias emergentes? Né? Essa foi a primeira. Aqui. E aqui sobre a política. E nós temos duas principais aqui. A primeira é como capacitar líderes políticos para promover infraestruturas emergentes. E a segunda é como lidar com as preocupações sobre congestionamento. Né? Vamos falar, já falamos um pouco sobre isso, né? E como mensurar os impactos, como engajar a comunidade. Então, se nós queremos engajar os nossos líderes políticos, né, a liderança política, eu vou começar dessa vez com o Giovanni. Como é que você vê a liderança na América Latina começando a se engajar com as ciclovias emergentes? Olha, eu acho que estamos vendo uma boa liderança, sabe? Talvez um líder mais importante é o prefeito de Bogotá, a prefeita de Bogotá. Ela está realmente levando essa ideia de ciclovias emergentes como uma solução para uma crise política causada pela Covid. E eu acho que é muito interessante, sabe? Quando nós conversamos com a liderança na América Latina, existe esse conceito errôneo, muitas vezes, de cidades europeias estão totalmente blindadas, digamos assim, dessas questões, sabe? As questões políticas, alguns setores que não concordam com essas intervenções. Nós já vimos lideranças, líderes no Reino Unido, por exemplo, alguns que estão até recebendo ameaças de morte. Então, muitas pessoas não concordam com esses projetos, essas iniciativas. Então, por isso que eu sempre volto a alguns aspectos, algumas histórias, mas e também muitas pessoas que concordam com essas infraestruturas. E eu tenho certeza que muitas pessoas concordam, sim, com essas iniciativas. E nós queremos ar mais puro, nós queremos vias mais seguras, mas nós precisamos ligar essas ideias aos projetos que nós implementamos. Eu acho que esse é o tipo de empoderamento que pode blindar essas iniciativas. Então, nós precisamos entender a importância de uma grande coalizão de pessoas que estão dispostas a defender esses projetos, essas iniciativas, e precisamos mostrar para a liderança política que essas iniciativas estão sendo exigidas pela população, pelos moradores das cidades. Tá certo? Muito obrigada, Giovanni. Eu vou agora pedir para os nossos panelistas quais líderes em seus países, por exemplo, o prefeito de Paris anda de bicicleta? Sim, a prefeita anda sim. Com a inauguração das novas ciclovias, ela andou de bicicleta. Uau, legal. Tem mais alguém? Os seus líderes andam de bicicleta pela cidade? Em Oslo, quase todos os políticos, sim, andam de bicicleta, porque 2 anos atrás removeram todas as vagas de estacionamento da prefeitura. Essa é uma boa ideia, remover todas as vagas de estacionamento. Nas redes sociais, a gente vê fotos do primeiro-ministro holandês andando de bicicleta com a família real. É uma coisa que praticamente todo mundo faz aqui, vereadores, etc. E isso ajuda, né, a apoiar ainda mais essas medidas. Exatamente.
Na Dinamarca, a gente vê a família real também andar de bicicleta por aí, muito legal. E eu acho que isso é ótimas oportunidades, né, para uma boa fotografia, mas é importante também mostrar, né, as pessoas comuns do dia a dia andando de bicicleta, porque, é claro, alguns políticos gostam de se exibir, mas também é interessante ver que eles estão dispostos a adotar também. É isso que é impressionante. Eu fiquei impressionado com a imagem do Alexandre da Rue de Rivoli. A gente viu essa mudança, né, que era só carros e agora praticamente só ciclistas. Então, a gente tem algumas fotos históricas assim também de Copenhague, e muito bacana mostrar esse tipo de coisa para os políticos, mostrando fotos dos anos 30 e 40, e né, hoje em dia a gente está voltando mais para o uso da bicicleta. Muitas das nossas cidades, os nossos países, utilizam, na verdade, muita da bicicleta, principalmente quando as pessoas não conseguem pagar por um carro, não conseguem ter um carro. Nós temos uma pergunta de Vanessa, está falando sobre esse conflito na cidade dele, onde ele vê políticos que, na verdade, não entendem por que o ciclismo deve ser uma prioridade. O carro é a imagem perfeita do progresso, né? Então, tem muito a ver com uma pergunta que eu já fiz antes. Se os seus políticos acham que as crianças podem andar de bicicleta e se isso influencia o apoio, né, que eles dão ao uso da bicicleta. Então, eu queria perguntar para vocês, em seus países, como é que houve essa mudança de imagem, se é que ela aconteceu, do carro sendo sinônimo a progresso em relação a andar de bicicleta? Chris, não sei se você quer começar. Olha, eu posso falar do ponto de vista holandês, pode ser as duas coisas, sabe? Nós temos carros, muitas famílias ainda têm um carro, utilizam o carro quando é adequado, mas para aqueles deslocamentos mais curtos, a bicicleta, com certeza, é muito conveniente, agradável. Então, quer dizer, não é uma questão carro ou bicicleta, mas muitos idosos que não têm uma carteira de motorista, as pessoas mais carentes que não possam pagar por um carro, a bicicleta dá acesso a oportunidades, né? Liberdade. Então, quer dizer, tem a ver com essa questão de equidade. Todo mundo na cidade precisa ter essa máquina cara só para existir, e eu espero que os políticos possam ouvir melhor esse argumento e que estejam dispostos a criar mais espaços para as pessoas se deslocarem dentro da cidade. Certo? Muito obrigada, Chris. Mais alguém quer falar sobre isso? Olha, sim, desculpa. Eu acho que no México estamos vendo os carros ainda fazem parte da nossa economia, né? Então, isso é um aspecto importante no desenvolvimento econômico em nosso país. Embora estamos vendo muitas cidades construindo nova infraestrutura cicloviária, BRTs e tudo mais, essas mesmas cidades estão construindo mais infraestrutura para veículos motorizados e gastando bilhões de pesos, né, nessas infraestruturas. Então, eu acho que ainda existe esse pensamento muito centrado no carro, não apenas entre os políticos, mas muitas pessoas que até utilizam o transporte público ainda têm essa aspiração de ter um carro um dia, né? E assim que tiverem mais renda disponível
provavelmente vão comprar um carro. Então, existe essa mentalidade. Ou seja, é um aspecto muito difícil, muito complicado, mas eu acho que aos poucos a gente está desenvolvendo uma nova mentalidade na América Latina. Isso é muito importante, eu acho, sabe? Os poderes econômicos e como isso coloca pressão nos países. Eu acho que foi o ano passado, numa conferência, onde um panelista brasileiro mencionou, né, que para se recuperar da crise econômica, o governo brasileiro estabeleceu uma meta de produzir mais carros, né, para tentar estimular mais a economia. Então, cidades como Fortaleza, por exemplo, dobraram, né, a sua frota de veículos em 10 anos. Então, com certeza, Giovanni, são forças econômicas que são fortíssimas. Muito bem, estamos praticamente no final do nosso webinar. Então, com isso, eu quero agradecer demais todos os nossos panelistas. Tá? Tem sido um enorme prazer tê-los aqui conosco. E essa conversa pode, né, continuar durante horas. São tantos aspectos sobre ciclovias. Então, é um ótimo começo. Agora, pedir para minha colega Paula para nos ajudar a encerrar aqui o nosso webinar. Obrigado. Sim, muito obrigada. Olha, obrigado pelas perguntas, as respostas. Obrigado a todos os panelistas. Nós tivemos uma excelente discussão. Eu quero destacar algumas ideias que foram levantadas aqui com a apresentação do Alexander, né, o legado da prefeitura, e que a cidade já implementou 50 quilômetros de ciclovias emergentes e a importância de conectar a rede existente com as ciclovias emergentes. Isso é algo que nós falamos muito aqui no webinar. Nós vimos um ótimo exemplo de design e até de faixas exclusivas para ônibus protegidas, as mudanças dramáticas na Rue de Rivoli, melhores conexões. É muito interessante ver que ciclovias não é apenas uma questão para as pequenas vias, mas também pode ser para grandes avenidas. Redução na velocidade. Isso realmente é uma coisa que nós ouvimos muito falar, a importância da integração das novas ciclovias e também nem toda a rede é composta por ciclovias exclusivas. Toda cidade precisa desacelerar para que seja mais seguro para todos. Na minha apresentação, eu compartilhei alguns princípios, né, estratégicos e indicadores de desempenho. Nós compartilhamos o link dessa apresentação em português e em espanhol também, então vocês podem dar uma olhada posteriormente em seus idiomas. E também falamos um pouco sobre flexibilidade, a flexibilidade que é chave em Oslo para que as ciclovias sejam possíveis, porque a cidade não tem grandes boulevards, grandes avenidas. O que mais que eu posso falar? Falamos um pouco sobre como fazer essa mudança de ciclovias emergentes para permanentes. Giovanni disse que é muito importante contar essa história, né? Comunicação com as pessoas, em relação ao design, cuidado nos cruzamentos, tá? Uma atenção especial nos cruzamentos, é onde muitos acidentes acontecem. Tome cuidado com os materiais, manutenção, design previsível, a largura, porque as crianças podem utilizar,
também patinetes e bicicletas elétricas. No engajamento político, nós falamos, né, que muitos países se debatem com esse problema que nem todo mundo concorda com as ciclovias. Não é só na América Latina onde isso acontece. Então, precisamos construir uma coalizão com as pessoas que concordam, e isso vai ajudar a implementar as ciclovias. Existe ainda esse conceito que o carro significa progresso, né? Mas aos poucos a gente está mudando esse paradigma. E acho que Giovanni destacou isso muito bem. Pelo menos os nossos filhos, as novas gerações, não querem muito mais ter um carro, sabe? Eu acho que é uma coisa que está mudando nas novas gerações. E aqui são os destaques principais. Bom, nós temos os slides com os próximos webinars. É possível obter esse slide com os próximos webinars? Sim, muito obrigada. O próximo é 22 de outubro, nesse mesmo horário, 11 horas, horário de Brasília. Vamos falar sobre as crianças, né? E nós adoraríamos ter todos vocês nessa conversa. É fundamental proteger as crianças e proporcionar um espaço para que as crianças possam andar de bicicleta, andar a pé, brincar, né, com a maior segurança. Então, muito obrigada à nossa plateia, ao nosso público pela participação, por se importarem com segurança viária e a segurança das ciclovias. Muito obrigado a todos os nossos panelistas e os meus colegas que trabalharam muito para fazer com que esse webinar seja uma verdade, né? Venha acontecer. Muito obrigado, André, Wes e todos os colegas da WRI. Muito obrigada e a gente se vê no nosso próximo webinar. Fiquem bem.